Meus irmãos, a paz do Senhor. Bom poder estar com os irmãos, essa oportunidade. Deus abençoe a todos que aqui estão presentes. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 38. Jó, capítulo de número 38. Coloca um fundo musical bem baixinho para mim. Você coloca assim, sem direitos autorais. Capítulo de número 38, versículo a partir do primeiro do livro de Jó, que diz a palavra do Senhor a partir do versículo 1. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos, como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Meus irmãos, quando nós observamos a palavra de Deus, e desta feita analisamos o texto sagrado do livro de Jó, nós vamos observar que Jó, ele foi um homem privilegiado em vários sentidos da vida. Primeiro que a Bíblia, a partir do capítulo de número 1, vai dizer que Jó, ele era o homem mais rico do Oriente. Na verdade, extraída das Sagradas Escrituras, que Jó financeiramente era um homem riquíssimo, era um homem que não tinha falta de nada material. Tudo que Jó queria possuir, Jó tinha como comprar. Tudo que Jó queria na sua vida, ele tinha como ter em mãos, porque a Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. A Bíblia vai dar referência de um homem íntegro, de um homem reto, de um homem sincero, de um homem temente a Deus e de um homem que se desviava do mal. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Mas é bom salientar aos irmãos, em um plano de fundo simples, que Jó, ele era um homem de exemplo. Jó teve o privilégio de narrar o que Moisés não pôde narrar no livro de Bereshit. Ora vista que mesmo Gênesis, mostrando a narrativa dos princípios da criação, não é o livro mais antigo da Bíblia, mas sim o livro de Jó. Existem narrativas que Jó narrou que nós vamos encontrar no livro de Gênesis, porque o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. E quando eu observo as Sagradas Escrituras, eu vejo um homem além de privilegiado, eu vejo um homem que Deus permite passar por uma prova terrível. Jó, pela permissão de Deus, ele perde todos os seus bens. Jó, pela permissão de Deus, ele perde o seu maior patrimônio nessa terra, que é a sua família. Jó perde 10 filhos. Jó faz o sepultamento de 10 filhos. E se não bastasse, Jó também não tem o apoio da sua esposa. A sua esposa, olhando para a situação que Jó entra, diz assim para ele: tu ainda vai ter fidelidade a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Jó fica só. Jó agora sai de dentro da sua casa luxuosa. Jó resolve agora ir para o lixo da cidade, aonde era coletado todos os lixos e colocado. Ali Jó vai e se assenta. A Bíblia vai dizer que já estava sentado sobre a cinza, sobre o pó. Só que esse pó e essa cinza, nos originais, era o lixo da cidade.
Jó, ele se senta sobre o lixo da cidade, e ali fica simplesmente com um caquinho de telha, coçando as suas chagas, coçando as suas enfermidades. Jó, ele não tinha o prazer de viver. E a maior prova disso, que Jó não tinha mais o prazer de viver, que ele vai olhar para si e vai dizer: maldito dia que eu nasci, maldito dia que a minha mãe concebeu a luz ao varão. Jó, ele lamenta pelo dia do seu nascimento, porque Jó não estava mais aguentando a dor das enfermidades que estava sobre o seu corpo, a doença que consumia a sua carne. Segundo o livro de Jó, a sua narrativa, a carne de Jó, ela apodreceu, a carne de Jó saía pus, a carne de Jó fedia. Jó, ele chegou em um ato de decomposição, mesmo estando vivo. Não foi fácil o que Jó enfrentou, mas quando eu olho para Jó, eu vejo que Jó derreteu a sua fidelidade a Deus. Mesmo que muitos não entendiam que Jó estava passando, mas Jó, ele continuou fiel a Deus. Porque ser fiel a Deus quando tudo vai bem é muito fácil. Ser fiel a Deus quando as coisas estão favoráveis é muito fácil. Mas ser fiel a Deus, irmãos, não é para qualquer um. Ser fiel a Deus não é para qualquer pessoa. Ser fiel a Deus não é para qualquer pessoa que se diz ser cristão, que serve a Deus. Ser fiel a Deus é para quem sabe verdadeiramente o Deus que lhe chamou. Ser fiel a Deus não é, meus irmãos, baixar a cabeça nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ser fiel a Deus é mesmo no aperto da vida saber que tem que ser fiel a Deus. E Jó é um exemplo de fidelidade. E nós sabemos que Jó, ele em nenhum momento negou a sua fé. Em nenhum momento Jó renunciou à fé que ele tinha ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O texto que nós lemos me chama muita atenção, porque Deus está em silêncio na vida de Jó. Eu acho engraçado os crentes dessa época, que ora 30 minutos dentro do quarto, ou 5 minutos na igreja. E às vezes diz assim: eu vou fazer isso porque eu já orei. Mas Deus não respondeu nada. E quando você pergunta para o crente: você orou? Orei. E foi que Deus falou? Nada. E quando Deus não fala nada, a pessoa toma atitude porque quer tomar e faz do jeito que bem quer. Isso é o maior erro dos crentes dessa época. Jó, na prova que estava, capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e Deus em silêncio. Quando chega no capítulo 38, Deus fala com Jó. Dentro desse período até o capítulo 38, anos e anos se passaram e Deus em silêncio na vida de Jó. Mas eu vejo Jó um crente fiel. Eu vejo em Jó um crente que não baixou a cabeça. Eu vejo em Jó um crente que não negou a fé. Eu vejo em Jó um crente guerreiro. Não é
como os crentes dessa época, um bocado de crente frouxo. Basta uma provinha na vida, já fica dengoso. Basta uma provinha na vida, não aguenta nada. Eu não estou falando de Jesus não, irmão, eu estou falando de Jó. Eu estou falando de um homem como você é. De um homem comum, de um homem que sofreu. Mas foi um exemplo de um verdadeiro cristão. Que não baixou a cabeça na hora da prova. Que não serviu a Deus só quando tudo estava bem com ele. Quando ele estava cheio de propriedade. Quando sentia a sua mesa ladear os seus filhos, a sua esposa. Jó continuou crente, servindo a Deus, fiel, temente a Deus. Quando se arriscou um caquinho de telha para coçar as chagas. Aí o capítulo de número 38, Deus resolve quebrar o silêncio. E quando Deus resolve quebrar o silêncio, é para quem lê Bíblia. Quando Deus resolve quebrar o silêncio, pensava-se Jó que Deus ia dar uma resposta para ele. Jó entendia que quando Deus fala com ele, ia dar a resposta que ele queria. Nada disso. Quando Deus vai falar com Jó, Deus não responde Jó. Jó ouve a voz de Deus, mas não ouve a resposta que ele queria ouvir. Porque a resposta de Deus é diferente da resposta do homem. Sabe como é que Deus respondeu Jó? Fazendo pergunta a Jó. Deus não responde a Jó da forma que ele quer. Deus responde Jó fazendo pergunta a Jó. Versículo 1 do capítulo 38. Depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: olha como foi a resposta de Deus para Jó. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? A primeira pergunta que Deus faz para Jó. Deus responde a Jó fazendo pergunta. E sabe quantas respostas Deus teve para Jó? Sabe quantas respostas? Deus não respondeu nada para Jó. E sabe quantas respostas Jó teve para Deus? Nenhuma. Porque quem é o homem para responder a Deus? Versículo 2. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora seja os teus lombos, como homem, perguntar-te-ei, e tu responde-me. Olha como que Deus vai responder Jó, fazendo a pergunta. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Como que Jó ia responder isso? Faz-nos saber se tens inteligência. Versículo 5. Quem pôs as medidas, tipo sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sabe o que Deus estava falando para Jó aqui? Quando Deus começa a fazer pergunta para Jó, Deus está falando para Jó: Jó, fica na tua. Tu não é nada. Quem és tu para querer que eu fale contigo a hora que tu quer que eu fale? Tu é carne entre carne. Tu não é nada, Jó. Eu não tenho a obrigação de te responder quando tu quer, quando tu fala, quando tu pede. Quem é a criatura, Jó, diante do Criador?
está falando para nós nessa noite, fica na tua. Ele não tem a obrigação de te responder coisa nenhuma. Versículo 6. Sobre que estão fundadas as bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina. Versículo 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus se jubilavam. Isso é tudo pergunta que Deus está fazendo para Jó. Você está vendo Jó falar alguma coisa aqui? Por quê? Por que Jó não responde nada? Porque o homem não tem resposta para Deus. E assim como o homem não tem resposta para Deus, aprenda que Deus só fala quando Ele quer. Não é na hora que você quer. Não é do jeito que você quer. Porque Deus não é sujeito a você, mas você é sujeito a Deus. Glória a Deus. Versículo 8. Ou quem encerrou o mar com portas, quando transportou e saiu da madre. Isso é tudo pergunta. Versículo 9. Quando eu pus as nuvens por sua vestibunda, e a escuridão porém envolvendo, e Jó em silêncio. Versículo 10. Quando passei sobre ele o meu decreto, e lhe pus portas e ferrolhos. Versículo 11. E diz: até aqui virás e não mais adiante. E aqui se quebraram as tuas ondas empolgadas. Perceba que Jó em silêncio ficou. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, esse versículo 11 me chama muita atenção. Porque o versículo 11 está falando de limite. Diga comigo assim, irmãos: limite. Tudo nessa vida tem limite. Deus, Ele colocou limite em tudo. Tudo. A nossa vida nessa terra tem um limite. Se você ler o capítulo 14 de Jó, você vai ver que os teus dias na terra estão contados. Limite. Tudo nessa terra tem um limite. Existe um mar que nele tem um limite. Deus colocou ferrolhos, Ele colocou limite. A água salgada, ela não se mistura com a água doce. Limite. É uma coisa única. O mar morto, ele não tem vida, mas ele é conjugado, ele é ligado ao mar que tem vida, mas as águas não se misturam. Isso é limite. Tudo nessa terra tem limite. Na sua vida tudo tem que ter limite. Na minha vida, irmão, tudo tem que ter limite. E a gente tem que saber até onde a gente consegue ir. Glória a Deus, aleluia. Porque tudo tem limite. Eu quero encerrar esta palavra na noite desse dia, dizendo para os meus irmãos que aqui estão: leve na sua mente essa palavra. Tudo tem limite. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo tem limite. Oportunidades têm limite. Honras têm limite. Respeito tem limite. Admiração tem limite.
ciência tem limite. Tudo nessa terra tem limite. Glória a Deus. E não sou eu que estabeleço limites, mas é a palavra de Deus, é o próprio Deus que impõe limite. Muitas coisas na minha vida chegou ao limite. Essa é a palavra que eu deixo para o coração dos irmãos. Que Deus possa nos fortalecer a cada dia. Que Deus possa nos sustentar. Que Deus possa nos dar força para que nós possamos prosseguir de cabeça erguida até o dia que, se o Senhor nos chamar em particular, ou se o Senhor nos levar do arrebatamento da igreja. Mas eu digo para os meus irmãos: estejam prontos para qualquer momento. Nós sabemos o dia, nós sabemos a hora, mas que nós temos que estar pronto. Esse ano de 2024, diz o Senhor, é tempo de colheita. Deus irá recolher nos 4 cantos da terra jovens, idosos, pessoas de toda a faixa etária de idade, porque é tempo de colheita e o Senhor não vai perder. É tempo de colheita. A seara, ela está madura. Eu vejo jovens maduros. Eu vejo pessoas novas, fileiras e mais fileiras, tudo maduro, que Jesus vai colher. Ele vai colher porque Ele não vai perder. Por isso que os irmãos não se assustem daqui para frente, quando você vê pessoas com 11, 12, 30, 40, 30 anos, 34, 32, indo embora. Da noite para o dia. Você vai lembrar disso aqui. Deus está colhendo. Porque Ele está vendo que a iniquidade, ela está se alastrando de uma forma terrível na terra. E principalmente dentro das igrejas no Brasil. O pecado, para muitos, não está sendo mais pecado. E Deus vai colher porque não quer perder. Deus queria prolongar o tempo de vida de muitas pessoas, para que as pessoas viessem pregar mais o Evangelho, para que muitos viessem mais fazer a obra de Deus, para que muitos viessem mais, irmão, alcançar almas para o reino de Deus. Mas Deus está vendo que muitos não querem fazer mais isso. E como Deus está vendo que muitos não têm mais importância em fazer aquilo que Ele colocou no coração para fazer, em buscar almas, em ganhar almas para o seu reino. Ele olha para você com toda a saúde, Ele olha para você com todo vigor,
e vê que você não está fazendo nada pelo reino dele, aí ele não vai te perder. Eu encerro essa palavra dizendo para os meus irmãos, queridos, como você não sabe o dia e nem a hora que você vai embora, esteja pronto, porque só eu e você sabe se estamos prontos. Quando o corpo tomba, existe um velório, existe uma cerimônia, existem frases em Facebook, WhatsApp. Está com Deus, que Deus o coloque em um bom lugar. Se fosse assim era fácil, mas o destino da nossa alma quem decide é nós com vida, e só você sabe se está pronto ou não. Só eu sei se eu estou pronto ou não. Que Deus abençoe a todos. Leva essa palavra com você. Não sei se há alguém que nos assiste ou vai assistir depois. 2024 para muitos não é poucos. Para a minoria será um ano de muita vitória na terra. Para a minoria será um ano de muita vitória para muitas pessoas na terra. Mas para a maioria será um ano de colheita. Que isso é a maior vitória. É o Senhor te tirar daqui e te levar para lá. Fique de pé. Querido Deus e eterno Pai, te exaltamos, te louvamos, te agradecemos pela sua palavra. Aprove a ti, Senhor, enquanto vida tiver em nós, e realizarmos a tua obra como ela tem que ser feita. Eu só te peço que o Senhor me dê graça. Eu só te peço que o Senhor me dê força. E te peço que o Senhor me dê saúde, para que eu possa fazer mais pelo teu reino na terra. Guarda a tua igreja, protege a tua igreja, livra a tua igreja. Abra a mente daqueles que estão desapercebidos. Abra o entendimento daqueles que estão desapercebidos. Abra os olhos daqueles que estão cegos e não conseguem enxergar. Estão presos, Senhor, em tantas coisas dessa terra. Tenha de misericórdia. Guarda minha casa, guarda minha família. Aprove a ti e multiplica os anos de vida na terra, da minha vida, da minha casa, da minha família, da minha parentela, da vida dos teus filhos. Que tudo seja feita a tua vontade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja colocada de nós, onde sempre a igreja diz amém. Está encerrado. Terça-feira temos cultos de pregação. Estejam aqui. Deus abençoe a todos.